agora o Lula inventou isso daqui, ó. Flávio Bolsonaro vai acabar com o Pix. Meu amigo, que ideia maluca, isso não faz sentido nenhum, jamais acabaria com o Pix. Foi o Bolsonaro que fez o Pix no final das contas. O Pix foi lançado em 16 de novembro de 2020, para quem não lembra, no meio da pandemia foi lançado o Pix e pô, foi um sucesso imediato, né? Muita gente tem críticas ao Pix, né? A questão de monitoração do Banco Central e coisa e tal, que piorou muito com o Lula passou a monitorar o Pix de todo mundo, mas a verdade é que o Pix pegou, todo mundo usa Pix aqui no Brasil para tudo. O Lula sempre vinha com esse papo de que não, que o Bolsonaro vai acabar com Bolsa Família, não sei o que lá, se ganhar ele vai acabar com Bolsa Família. Nunca que ninguém acabou com Bolsa Família, ao contrário, Bolsa Família aumentou durante o governo Bolsonaro, né? Foi mudado o nome para Auxílio Brasil, mas aumentou o valor, né? Então, só que aí, olha que coisa, agora o Lula está tendo que dizer que o Bolsonaro vai acabar com um programa criado pelo Bolsonaro. O Pix, ao contrário, é uma coisa que ajuda todo mundo na sociedade, né? Não é uma coisa para ajudar os pobres só para a pessoa que precisa, não, é para todo mundo. É exatamente uma coisa positiva, uma coisa que ajuda o comércio, ajuda a troca, ajuda a comprar e vender. É uma coisa positiva para todo mundo no Brasil, né? Vamos entender de onde é que eles tiraram isso daqui, porque eu vou ler para vocês aqui exatamente o que diz o relatório dos Estados Unidos. Eles estão alegando aqui, ó, que os Estados Unidos diz que o Pix cria desvantagem para gigantes de cartões de crédito e que, portanto, queria acabar com o Pix. Não, não, não. Eles não falaram isso em momento algum. Eles reclamam do fato da empresa ter que ter CNPJ no Brasil. É isso que é o problema. Se você não tiver CNPJ no Brasil, você não usa o Pix. Eu vou explicar para você. Oi, amigos, tudo bem? Aqui é Maurílio. Dá uma força para o nosso canal, se inscreve aí, deixe seu comentário, curte nosso vídeo. Foi feito com muito carinho para vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, fiquem todos com Deus. Então, olha só, agora nem tá mais, tá? Mas agora cedo tava aqui o Pix é do Brasil, tava aqui como Trending Topics do Twitter, né? E tava petezada toda, sabe aquele pessoal da Mind8 que fica fazendo coisa, né? Tava falando, não, que o Pix é do Brasil, que o Flávio Bolsonaro vai acabar com o Pix, que o Flávio Bolsonaro vai acabar com o Pix, porque os americanos estão reclamando do Pix e não sei o que lá. Aqui, ó, governo investe contra o Pix e ameaça Brasil com retaliação. Governo Trump volta a reclamar do Pix e até da rua 25 de março, né? Que fim de carreira terrível para o Lula, né? Ele, de fato, criou um monte de programa assistencialista, gás do povo, não sei, e nada disso dá certo. Ninguém tá nem aí para esses programas. Os programas dele não funcionam, a verdade é essa, né? O pessoal já percebeu que esse tipo de programa não ajuda ninguém de verdade. O que ajuda as pessoas de verdade? O que faz as pessoas prosperarem de verdade? Facilidade de fazer comércio, de comprar e vender, isso ajuda todo mundo, né? E isso quem fez foi o Bolsonaro, né? O Pix é do Brasil, mas foi criado pelo Bolsonaro. Ele começou a operar no dia 16 de novembro de 2020. Quem é que era o presidente? Era o Bolsonaro. O Bolsonaro foi crucial para lançar o Pix. Se o Bolsonaro batesse o pé, não tinha Pix. Teve o Pix com o apoio do Bolsonaro. Por quê? Porque é uma medida correta do ponto de vista liberal na economia. É uma medida que ajuda a fazer comércio, a comprar e vender. Olha só o que diz o relatório americano sobre o Pix aqui, ó. O Brasil requer autorização do Banco Central e do governo para qualquer banco estrangeiro ou instituição que opere no Brasil, incluindo filiais de bancos, usando a reciprocidade de interesse nacional como base para determinação. Ou seja, o Brasil, para você abrir um banco, uma instituição financeira no Brasil, você precisa ter autorização do governo e o governo pode te negar se ela não gostar, ele não gostar de você. Se não gostar de você, ele nega. O Banco Central obriga o uso do Pix por instituições financeiras com mais de 500 contas. Ou seja, o que ele está falando aqui? O problema que ele está reclamando, ele não quer acabar com o Pix. Em momento algum, os Estados Unidos está falando que quer acabar com o Pix. Ele está reclamando que as empresas americanas, para usarem o Pix, tem que ter uma filial no Brasil e tem que ter CNPJ no Brasil e que, para isso, eles precisam ter o ok do governo brasileiro. Ou seja, o governo brasileiro, de propósito, coloca vantagens, coisas desvantajosas nas operações de empresas americanas aqui no Brasil, e com isso impedem que elas usem o Pix. Em última análise, ele tá dizendo aqui que você é obrigado a ter um CNPJ para usar o Pix. E de fato você sabe, né? Para você criar um Pix, a primeira coisa que ele vai pedir é ou seu CPF ou seu CNPJ. Então, uma empresa estrangeira, ou mesmo um estrangeiro que esteja aqui no Brasil, que não tem o CPF, ele não consegue usar o Pix aqui no Brasil. Eles querem poder usar o Pix sem o CNPJ, poder que qualquer empresa de qualquer lugar do mundo possa usar o Pix no Brasil sem CNPJ, sem ter que criar uma filial aqui no Brasil, botar pessoas para fazer a operação da filial aqui no Brasil.
O que eles querem é isso. E, cara, isso seria uma coisa ótima, porque no momento que você não exigir mais um CNPJ ou um CPF para operar o Pix, você pode ter o Pix em Portugal, por exemplo, o Pix na Argentina, em outros países. Já tem algumas empresas que fazem essa intermediação, mas ainda precisa passar por um intermediário, né? O intermediário tem o CNPJ no Brasil, aí faz a intermediação da coisa para oferecer Pix lá em Portugal e na Argentina para os brasileiros que estão lá, né? Porque se o Pix pudesse ser usado sem CNPJ e sem CPF, isso significa que você pode criar uma conta sem o seu CPF e usar ela para fazer o Pix. E aí você começa a poder fazer isso sem ser monitorado pela Receita Federal. Esse é o problema. O Lula, ele quer manter o CNPJ no Pix porque a principal preocupação do Lula é tributar, é botar imposto na galera. Empresas do resto do mundo não conseguem usar o Pix em condição de igualdade com o Brasil. É o que está reclamando o relatório aqui do pessoal lá dos Estados Unidos, né? Você não compra nada se for ruim para você, só compra se for bom para você. Ninguém vende nada se for ruim para a pessoa que está vendendo, você só vende se é bom para você. Então, quando tem um comércio, quando uma pessoa compra de outra pessoa de forma voluntária, né, a riqueza total na sociedade aumenta para os dois lados. Ao contrário de impostos e gastos do governo, que necessariamente são ruins. O imposto é roubado de você, você não quer pagar imposto, o governo força você a pagar imposto, então está diminuindo a riqueza total da sociedade e o gasto de governo é necessariamente ineficiente. Por quê? Porque se fosse investido em alguma coisa positiva, uma empresa privada faria. Por que a empresa privada não faria? Se fosse uma coisa positiva que vai gerar lucro e coisa e tal, a empresa privada faria. Necessariamente todo gasto governamental é desperdício de dinheiro. Nenhum dos programas do Lula funciona. O que funciona é o programa do Bolsonaro. Agora o Lula está querendo dizer que o Flávio Bolsonaro vai acabar com o programa criado pelo Bolsonaro. É muito engraçado isso, né? E o pessoal tentando brigar com o Trump, por quê? Porque sabe que o Trump vai dar... Isso aqui tudo se liga com aquele negócio que eu falei para vocês. Por que que acabou as tarifas e por que que acabou a Magnitsky do Alexandre de Moraes? Porque o Lula prometeu entregar a cabeça do Alexandre de Moraes. O Trump falou, não, beleza, eu vou cortar tudo, mas vocês prometem tirar o Alexandre de Moraes do STF. O Lula tentou. Você viu, né? Os jornalistas brasileiros fizeram um monte de matéria falando mal do Alexandre de Moraes e coisa e tal. Só que o Alexandre de Moraes conversou com o Lula no início de março e o Lula voltou atrás. Tanto que o Lula desistiu de ir para os Estados Unidos conversar com o Trump. Né, e parou esse negócio todo. O Alexandre de Moraes, ninguém está falando mais de impeachment dele, nem nada, né? Agora, o que acontece? O governo Trump está ficando insatisfeito, o pessoal está sabendo que vai dar merda. Isso aqui é aviso do governo americano, aquela parada que tu me prometeu no final do ano passado, tu não cumpriu ainda. Cadê a cabeça do Alexandre de Moraes? Estou esperando a cabeça do Alexandre de Moraes aqui, ó. Cadê Lula? Entrega, se não entregar, vai dar ruim, né? Não tem nada a ver com o Pix isso. O Pix não vai acabar, ninguém vai acabar com o Pix. E o que vai acontecer nesse caso aqui, se o Brasil seguir a recomendação dos Estados Unidos, olha só, pode tornar o Pix um negócio muito melhor, na verdade, no final das contas, tanto para os brasileiros quanto para os americanos, né?